Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero de coração que sim. Hoje estou de fone por causa do barulho ambiente, tá? E a gente vai falar um pouquinho sobre a inteligência multifocal, que é apoiada nos pilares do. Nós não construímos os pensamentos apenas pela decisão do eu nosso, tá? Acaba existindo uma rica produção de pensamentos que são construídas em junção com três fenômenos inconscientes, que são eles o gatilho da memória, o fenômeno do alto fluxo e a janela da memória, tá? Então esse fenômeno de registro automático de memória é o fenômeno RAM, que os psicólogos chamam, e ele é responsável por realizar ou biografar todos os arquivos das experiências pelas quais passamos ao longo da vida. Funciona como se fosse uma máquina fotográfica. Todos os arquivos acabam ficando registrados, tá? O que vemos, o que sentimos, o que saboreamos, o que vivenciamos, até o que pensamos fica guardado nessa biblioteca interna, que é a região do córtex cerebral, que é por lá que vai passar toda a informação e vai ser processada. É claro assim que esse fenômeno ocorre em tudo que a gente vivencia no dia a dia, tá? Entre coisas boas, coisas ruins, conhecimentos, pensamentos, coisas passageiras, bobeiras, besteiras, coisas felizes, tudo que acontece, tudo que a gente vivencia no dia a dia, em casa, na rua, com os colegas, na escola, tudo isso acaba sendo processado pelo córtex cerebral, tá? E ele vai acabar sendo registrado pela memória, sem que você perceba ou tenha um controle disso. Então, ele organiza o nosso cérebro de uma maneira inconsciente em prateleiras cheias de informação, tá? Então, como nós temos todos esse registro de memória, ele é automático, isso contempla uma biblioteca mental nossa com milhões de arquivos, de livros, de HDs, de pendrives, cheios de informação, tá? Nós não temos conhecimento disso porque isso é inconsciente, né? Esse registro do cérebro é tão rápido que nós não conseguimos filtrar de uma maneira inteligente o que é ruim ou o que é bom para nós, tá? Então, todos os dias vão chegando mais informações, desde o momento que você acorda até o momento que você está dormindo. E você não consegue filtrar de uma maneira eficaz, de uma maneira inteligente, o que é bom e o que não é bom, tá? Dentro disso, entre esses quatro fenômenos que acabam agindo inconscientemente e leva as nossas pessoas a produção de pensamentos, emoções e consequências de acordo com as nossas atitudes e com toda essa informação que foi guardada. Se você não tem um gerenciamento do eu, do nosso consciente, a maioria das vezes as pessoas no geral agem de forma impulsiva, sem pensar, sem raciocinar e nem percebem que estão tendo essas atitudes, porque tudo isso acaba sendo um reflexo do grande volume de informação que ela teve com o passar do dia, com o passar dos dias, tá? Então nós acabamos reagindo automaticamente, de uma forma automática a ações e reações que acontecem conosco no dia a dia, tá? Então o conhecimento prévio é muito importante para que a gente saiba lidar com isso e saiba controlar, sabe? E proteger o que acontece conosco, o que acontece com as nossas emoções. Por exemplo, ali o primeiro gatilho, que é chamado gatilho da memória, ou autochecagem, ele ocorre inconscientemente, tá? E ele acontece de forma que ele é lido automaticamente na nossa memória. Esse primeiro fenômeno ele atua na etapa inicial do processo de interpretação, diante de qualquer estímulo, seja um pensamento, um estímulo físico, ele acaba sendo acionado e em milésimos de segundo ele lê a memória e traz para você a interpretação. Por exemplo, assim, se você está lendo um texto,
você reconhece o significado das palavras escritas porque esse gatilho da memória fez essa interpretação. Ou você vivencia algo que te traga alguma lembrança boa que você teve, ou uma lembrança ruim, o gatilho, esse gatilho da memória já interpreta e traz essa informação para ti. Então isso acontece quando você escuta uma música que tenha marcado um momento da sua vida, quando você lembra de um determinado local, de uma pessoa, isso vem automático, tá? Mas assim, a gente tem que ter como ordem, como pensamento, que essas interpretações também são feitas com passagens ruins que aconteceram na nossa vida. Então, se você teve uma experiência desagradável que em algum ponto, em algum determinado momento da sua história, essa experiência ela vai ficar gravada, tá, nas suas emoções. Então, ela foi arquivada de uma maneira privilegiada no seu inconscientemente. Por que que isso aconteceu? Porque ela marcou você muito, tá? Você teve uma reação emotiva muito grande com ela, você sofreu muito por causa dela, ela marcou você de alguma outra forma muito importante, ela te trouxe uma série de reações e isso acaba ficando gravado na sua memória, que é tudo filtrado lá pelo córtex cerebral, tá? Isso até foge um pouco da psicologia, gente. Isso é ciência, isso é biologia, isso é comprovado. Nós guardamos memórias no nosso inconscientemente de vários eventos que passaram na nossa vida. Então, uma forma, por exemplo, que você pode acionar esse gatilho, acionar essas memórias tuas, quando você coloca um livro, uma memória na tua prateleira, alguém vem para você, alguém chega para você e fala uma frase que cause grande impacto em você, tá? No mesmo momento, em milésimos de segundo, tá? Essa frase vai passar a ser o teu gatilho para relembrar, tá? Alguma coisa que você vivenciou com esse ponto. Então, imaginando assim, que você voltou para casa após um dia de aula, aos 10, 12 anos de idade, com uma nota baixa que o professor te deu. Tá? Acontece com todo mundo. Ao ler o teu boletim, o papai e a mamãe ficaram desapontados e expressaram-se da seguinte forma: nossa, você nos decepcionou, que vergonha, você não serve para nada. Você já estava com medo, porque você sabia da nota baixa que você teve, né? E acabou se sentindo culpado por decepcionar as pessoas que você ama. Então, sem pensar que aquelas palavras que foram ditas naquele momento de impulsividade, que é o natural das pessoas, pensem que isso muitas vezes as pessoas não fazem propositalmente, fazem de uma forma impulsiva, tomado do impulso momentâneo, uma reação momentânea de defesa ou uma reação momentânea que o gatilho da memória acionou. Então isso acaba ocorrendo muitas vezes sem intenção. Então, mas para você, você tomou aquilo como uma verdade e aceitou passivamente de que esse fato, né, do fato de você não servir para nada. Então passaram-se 10 anos, passaram-se 15 anos e você está numa situação assim no seu trabalho. Você pega uma situação de estresse no trabalho e sente culpa por não estar fazendo a tarefa como te pediram ou não estar conseguindo desempenhar o teu papel como te pediram. Teu chefe, você vê teu chefe olhando o material que se apresentou e logo pensa, ele vai dizer, olhando, né, teu chefe olhando o material que se apresentou para ele e você inconscientemente pensa, ele vai dizer que ele está decepcionado comigo, tá? E em seguida, esse mesmo gatilho já adiciona para você, nossa, eu de fato não sirvo para nada, eu não consigo colocar nada de efetivo na minha vida, eu não consigo fazer nada direito. Tá? Isso são traumas que foram registrados quando você era criança, quando você era adolescente. E essa leitura que ocorreu pelo córtex, pela expressão que você vivenciou lá com os seus pais, tá? Acabou sendo carregado durante a tua vida. E qualquer situação
que lembra algo daquela forma, você vai ter essa lembrança do de fato você não serve para nada, que alguém está desapontado contigo mesmo. E isso pode paralisar você criativamente, emocionalmente. Então, uma conversa, uma discussão, qualquer situação no teu cotidiano pode acionar esse gatilho, que vai te levar essa lembrança que está guardada em uma janela, está guardado em uma janela em um determinado ponto do teu cérebro. Essa janela vai se abrir e você vai passar a enxergar e sentir aquilo naquele determinado momento como uma coisa verdadeira e aceitando essa verdade para você. Então, isso daí se direciona com as suas janelas de memórias, tá? Que, como o próprio nome diz, uma janela é onde está o registro de um determinado momento da nossa vida. Sempre pensem assim: o teu cérebro é uma grande biblioteca, tá? Com uma infinidade de prateleiras, uma infinidade de livros. Hoje a gente pode passar para os HD, né? Uma infinidade de HD de 1 tera, 2 tera, então que guarda uma quantidade absurda de informação. E você tem esses gatilhos prontos que determinadas situações que acontecem na tua vida, eles vão ser acionados ou não, relembrando a angústia, o sofrimento, como você se sentiu naquele momento. Então, essa janela é um livro que está em uma caixa com outros tantos livros, e ela se abre e você tem acesso a ela. No nosso inconsciente, como nós temos esses milhares de informações e experiências, tá? Dentro de nós existe um universo, cada um de nós compõe um universo, porque cada um é diferente na sua essência, cada um é diferente no absorver informações, cada um é diferente no lidar com as emoções. Essas janelas vão carregar os seus medos, vão carregar a tensão, vão carregar as angústias, o pânico, a raiva, a inveja. E outras janelas são aquelas janelas que vão trazer para ti tranquilidade, serenidade, o prazer, a afetividade, tá? Então, quando você trabalha isso, quando você, por exemplo, relembra, você está em alguma situação que te relembrou alguma coisa boa, que te trouxe paz em algum ponto da tua vida, essa janela vai se abrir para ti e essa paz vai estar refletida em você, porque o gatilho foi acionado, tá? Mas nós temos assim uma janela que é conhecida como janela killer, né? Ou janela traumática. Essas janelas, né, são aquelas que carregam nossos medos, as nossas angústias, o pânico, a raiva, vários traumas da vida que muitas vezes nós nem sabemos que carregamos, tá? Porque elas estão guardadas lá naquelas caixas, elas estão nos HDs, essa informação está guardada lá, e dentro dela contém esses temas de terror, de suspense, de medo, de angústia, que você veio colhendo durante o teu crescimento, durante as fases da tua vida. Pode ter sido situações familiares, situações de amigos, situações que geraram estresse, medo, raiva, confusão para ti, mas tudo isso vai ficar guardado. Então, como nós temos esse registro automático da memória RAM, ele é conhecido como o nosso biógrafo, né? Essa máquina fotográfica que registra tudo que se passa no dia a dia. Eu tenho certeza que vocês já ouviram falar algo assim desse gênero em algum momento, que você consegue registrar tudo que você passa. Então, por exemplo, assim, se eu falar para ti, se eu disser gato, mesmo que você não queira, você vai pensar nesse animal, tá? Claro, porque você relaciona já a palavra com a imagem, com o tipo do animal. Um gato pode ser inofensivo para muitas pessoas, mas para ele pode ter um significado mais profundo, que pode ser remetido a um trauma vivido, uma alergia a gatos, um gato arranhou na infância, os gatos miavam a noite inteira, não te deixavam dormir e acabava incomodando. Então isso serviu como um gatilho de memória que se associou à palavra gato. Então, o que você acabou de ver, um momento traumático, se abriu essa janela killer, né? Esse período de terror, esse livro de terror na tua vida, pela palavra gato, porque você relaciona em algum
ponto com alguma passagem traumática que ocorreu na tua vida. E essas janelas são aquelas que nos levam ao mau humor, ao ciúme, à raiva, ao pessimismo, à impulsividade, à alienação, às fobias, o excesso de autoconfiança e de dependência. São essas janelas que nos regram por esse meio. Então esses níveis de tensão, eles são capazes de nos deixar desequilibrados, desgastados, e isso consequentemente vai gerar doenças físicas e mentais, tá? Sob um foco de tensão, acabamos ficando sensíveis a essas perdas, essas frustrações, essas contrariedades que ocorrem na nossa vida, sem saber lidar com essas situações, tá? Apesar de todos nós sermos seres humanos, todos nós somos falhos, temos erros e temos muita dificuldade em lidar com pontos de tensão, com situações onde nós ficamos sensíveis que se remetem a essa janela killer que é aberta, ou essa janela da tensão, desse medo que foi gerado. Então, quando ocorre isso, ocorre um outro fenômeno junto, que é chamado de a âncora da memória. Tá? Quando uma janela dessa se abre, essa âncora acaba se fixando sobre a janela. E isso acaba gerando um volume de tensão tão grande que você passa a vivenciar somente aquele momento ruim que ocorreu na tua vida, bloqueando as outras milhares de janelas que você possui, fazendo com que você acabe sendo prisioneiro dentro de si mesmo, tá? Sendo até incapaz de dar respostas racionais e lógicas. Então, essa âncora da memória, ela é responsável por ancorar, como se fosse uma âncora de um navio. Ela acaba se prendendo uma determinada informação, uma determinada região da memória. Então, essa informação que você abriu lá na tua biblioteca sem querer, que você teve um gatilho que abriu, vai ser uma parte que vai te fazer mal, que acessou uma parte do livro que vai te fazer mal. Você quer fechar esse livro, você quer fechar essa informação, você quer que ela pare, porque isso tá te fazendo mal. Mas de repente vem essa âncora e se fixa em cima desse ponto. Isso se torna quase impossível fechar o livro, porque ele acaba sendo muito pesado, essas memórias, essa tensão acaba sendo muito pesada em cima de você. Mas o nosso foco, o nosso foco acaba ficando só nele. A gente não consegue olhar para outro lugar, porque a nossa visão ela se fixa nessa tensão. Então esse gatilho, ele fez associação com algo ruim, e essa janela killer foi aberta. Então, com essa âncora fixa sobre a janela, só se intensifica aquela tensão. Com essa relação, nós temos o que a gente chama de quarto fenômeno, né? O alto fluxo, que ele funciona como um veículo interno nosso, que acaba nos levando para acessar os outros lugares da nossa memória. Então, essa função desse alto fluxo, esse veículo que corre por todas as prateleiras, por todas as nossas informações, ela nos permite acesso a todos os livros. Então, todas as caixas, todas as informações, elas são abertas. Isso inclui os sonhos, os seus pensamentos. Então, através dele, nós temos essa possibilidade de viajar nos nossos próprios pensamentos. Vocês nunca se pararam pensando assim em alguma coisa boa, em alguma fase boa da tua vida? Você viaja sozinho, você vai para o teu mundo, você vai para a tua Nárnia. Então, isso penetrando no nosso passado e dando um vislumbre espetacular sobre o nosso presente e sobre o que a gente espera para o futuro, tá? Então, como acontece com a janela killer ali, isso acaba sendo relido várias vezes sobre aquele momento ruim que você viveu. Então, quando essa caixa acaba sendo aberta e você acessa esse livro, a âncora acaba pesando sobre ele, a gente não consegue remover, porque da mesma forma que às vezes você está lá com uma coisa boa que aconteceu em alguma fase da tua vida, com algum planejamento bom teu, que traz uma sensação agradável para ti de algo que você espera, de algo que você conquistou,
de alguma coisa boa que acionou um gatilho bom, a janela killer vai fazer igual para ti também. Você vai vivenciar esses momentos de terror, você vai lembrar o porquê que você não gosta, você vai ficar paralisado, você vai ficar fixado nessa memória. Então você acaba assim correndo para lá e para cá no mesmo lugar, exatamente no mesmo foco, sem tirar o foco daquele livro ruim. Então esse alto fluxo ele acaba ficando travado, lendo e relendo aquele trauma que você viveu. E o nosso eu, o nosso consciente, ele tem que entrar nesse processo, tá? Porque aí esse eu, sem treinamento de algumas técnicas de gestão de emoção, você acaba se tornando escravo dessas emoções impulsionadas por esses 4 fenômenos do inconsciente. Aí para isso, nós temos que ter em mente que o eu representa você, representa eu, representa cada um de vocês. Quem é o gerente da biblioteca são vocês. Eu sou o gerente da minha biblioteca. Quem deve guiar a escada, quem deve guiar o veículo, quem deve guiar o alto fluxo são vocês. Quem tem que escolher as caixas certas para abrir são vocês. Quem tem que pegar os melhores livros para que o seu conteúdo seja visto, seja revisto, são vocês. Os seus momentos de vitória, os seus momentos de alegria, os seus momentos de conquista, o seu capaz de ser, ou você é uma pessoa boa. Então, para se ter essa parte mais leve e emocionalmente saudável, você tem que praticar essas ferramentas da gestão da emoção. Ah, mas às vezes acontece, pô, eu às vezes lembro de umas coisas que acaba não sendo muito legal e eu me fixo naquilo ali. Quem é o gerente é você. Briga com esse sentimento. Se alguma coisa ruim está te afligindo, algum ponto ruim está te afligindo, briga com isso. Coloca uma memória boa ali, lembra de algo bom na tua vida, de um filme bom que você viu, de um desenho bom que você viu, de uma cena boa que você viu, de algo bom que aconteceu para ti e briga com isso. Força, quem é o gerente é você. Então, para você conseguir ser mais leve quanto a isso, você tem que praticar essas ferramentas de gestão. Então, assim, o seu eu, você vai ganhar força e vai passar a ter controle sobre essas emoções. E com isso você protege a sua mente, evitando que essas coisas ruins sejam arquivadas. Não é que não vai acontecer, pessoal, coisas desagradáveis, coisas ruins acontecem com todos, mas isso vai acabar limitando o arquivamento dessas coisas ruins, porque você está reeditando o que está acontecendo e o que vai ser gravado na tua vida. Mesmo que alguma teima em voltar, algum gatilho te relembre de algo que não foi legal, você consegue relacionar algo bom, porque você que é o gerente, você que está mandando nesse ponto. Mas isso, pessoal, ocorre com você se policiando, com uma gestão da tua própria emoção. Ninguém pode fazer isso para você, tá? É você que vai passar a reeditar ou dar novos significados a essas coisas negativas que foram armazenadas nas suas memórias. Então, pessoal, isso é de cada um. Cada um tem que fazer para que a sua vida seja mais leve, você leve ela de uma forma mais eficaz e mais boa e mais leve na tua vida. Se policiem quanto a isso e acabem assumindo o seu consciente. O piloto da sua aeronave mental são vocês, tá? Então não deixe os copilotos assumirem que são os fenômenos do inconsciente. Não deixe, claro que muitas vezes assim, o nosso piloto, o eu, tá dormindo, mas a gente tem que acordar, pessoal. Tem que policiar isso. A vida acaba ficando mais leve, tudo fica mais fácil e você consegue viver melhor, absorver melhor, ter relacionamentos melhores, sem se culpar por nada, sem ter gatilhos que vão te prender a situações ruins na tua vida, tá? Fiquem bem, pessoal. Um grande beijo, um abraço. Até a próxima aula. Cuidem-se.